A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo com grata satisfação o desembargador, amigo nosso, Dr. Nelson Calandra. Mena Barreto, ele aproveita para perguntar para o Dr. Calandra sobre a atual presidente da CNJ, ministro Peluso, que já na primeira reunião sobre a sua presidência pegou pesado com o juiz do Maranhão, já anunciando que agirá com mais rigor. Mais rigor ainda? Esse foi que o internauta nos passou. Nós não somos contra o rigor, nós não somos contra o CNJ na sua função de corrigir desmandos. O que nós queremos é que haja um órgão julgador imparcial, que não haja mistura entre quem acusa e quem julga. Eu acho que não tem que ter rigor, tem que ser justo. Tem que ser justo, né? Eu acho que o que é justo é rigoroso. Eu sempre em matéria, eu atuei muito no campo penal também, né? Então sempre procurei agir dentro da lei. Não é isso? Às vezes na casa que você fica até com vontade de condenar, parece, né? Estou calando o Conselho Nacional de Justiça, às vezes ele cobra de alguns desembargadores, de alguns juízes do nosso país, que eles não extrapolem na hora de fazer uma sentença. Agora, quando eles vão também fazer alguma penalização ou um processo, eles também não podem extrapolar. Críticas pessoais. Exatamente, eu acho que tem que ser justo, né? E não exacerbar. O ministro Peluso, ele é de São Paulo, meu colega, foi meu colega aqui como desembargador em São Paulo, né? Foi diretor da Escola Paulista da Magistratura. Ele é um democrata, ele é uma pessoa, juiz de carreira, ele é um homem assim, diferenciado, né? E eu quero crer que ele vai dar nova direção ao CNJ, porque é o novo presidente ao CNJ. E essa direção tem que caminhar pelo cumprimento da Constituição, não pode desbordar para o lado pessoal, né? E nós temos que repor o CNJ na sua real função. Qual a real função do CNJ? É fazer essa interface entre Poder Judiciário e Poder Executivo e Poder Legislativo. Não é servir de órgão correcional do país, não é? Porque na medida em que você empolga poderes extraordinários e você passa a decidir questões que, na verdade, teriam que ser decididas ou pelo Conselho da Justiça Federal ou pelos tribunais locais, e essas instâncias são suprimidas, não é? E eu acho que você acaba... Eu vou fazer uma pergunta, Dr. Calandra. É a minha perspectiva aqui de fora, eu não sei, eu nunca participei de nenhuma audiência, nada no Conselho Nacional de Justiça. Mas eu penso que o Conselho Nacional de Justiça edita algumas regras e eles pensam no país como um todo. Aí eles olham os tribunais, sem demérito aos tribunais do Nordeste e de outros estados, que são pequenos. E aí eles às vezes querem impor essa regra a todo o país e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O volume de processos aqui é absurdo perto de alguns outros tribunais. E o nosso tribunal, isso tem que ficar bem registrado. Os desembargadores e os juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo trabalham muito. É muita audiência, é muito processo, é muita sentença. E às vezes o Conselho Nacional de Justiça reclama da morosidade. Eu penso que o tribunal que trabalha muito, o que eles precisariam entender é que existem diferenças. Teria que tratar com isonomia, né? A diferença entre um tribunal, por exemplo, no Piauí, que é menor, e o tribunal daqui, que é bem maior. E sabe, doutor Elis, eu tive uma outra entrevista aí que a gente fez na outra emissora, que foi a TV aberta, e pela experiência, vi o doutor Calandra, visitei, falei, olha, imagina no começo da carreira do doutor Calandra, teve não sei quantos mil processos em cima da mesa, ele estava discutindo isso. E o Afanásio Jazade, que é muito meu amigo, falou, mas tem que agilizar o judiciário. E aí, assim, com um juiz que tem 200 e poucos mil processos, doutor, né, como é que funciona? É uma coisa louca isso aí, né? O senhor acha que hoje em dia a gente está caminhando por uma
agilização da justiça, mas no tocante a partir da internet, a questão dos processos estarem os todos colocados na internet, digitalizados, isso. Nós melhoramos muito, né? Eu fui o primeiro juiz a levar um computador, eu junto com o Álvaro Eric, que já falecido, ele fez o irmão dele, que era engenheiro, fez o programa, e eu levei um CP500 para fazer a audiência. O meu colega de vara queria dar um pontapé no computador, essa máquina que você trouxe vai ser um desastre. Eu falei, não, isso aqui é uma máquina de escrever sofisticada. E depois a gente pode fazer outras coisas com ela. Nossa. E aí foi fazendo, mas foi um desastre. O Pedro Galhardi, ele deu a primeira sentença impressa no computador. O tribunal anulou a sentença. Meu Deus. Pedro Galhardi hoje é diretor da nossa escola, desembargador Pedro Galhardi. E aquilo ele foi apontado como um lunático, né? Como é que vai imprimir no computador? Que raio de máquina é essa? Imprimir uma sentença judicial, né? Então tudo isso faz parte desse ITER. Nós temos que melhorar, mas eu acho que a grande intervenção do CNJ não é a parte disciplinar. Eu acho que isso deve ficar restrito ao plano menor, isso tem que ser aperfeiçoado para não violar direitos, não é? Você não pode negar justiça para um juiz, que é pior do que a pior das injustiças, né? O juiz que não tem justiça para ele mesmo. Que justiça vão fazer? Agora nós estamos vivendo uma perplexidade. O colega lá de Louisiana está sendo responsabilizado porque soltou um réu que teria que ser solto. De outro lado, é um programa que tem que esvaziar a cadeia. Passou o tempo, tem que botar na rua. Quer dizer, se bota na rua, é responsabilizado porque saiu para a rua e matou. E se não bota, sofre uma violência dentro do presídio, também é responsável porque tinha que olhar para não sofrer a violência. Quer dizer, então, eu acho engraçado porque o problema está na lei, o problema não está, o juiz aplica a lei. Muda a lei. O problema está no Congresso Nacional. Muda a lei que o juiz vai aplicar a lei. É só melhorar a lei. Mas eu acho que nós temos que reformar a advocacia, nós temos que fazer uma reforma real da advocacia. Você não pode começar a reformar o telhado, né? Você tem que reformar primeiro a advocacia para que ela seja especializada, para que ela seja por etapas, não é? Para que um advogado, para defender uma ação em um tribunal superior, no Supremo Tribunal, tenha uma qualificação prévia perante a sua ordem, não é? Para que haja especialidades. Às vezes você pega, eu fui juiz na seção criminal, você pegava defesas de advogados criminais, dá vontade de chorar. A defesa mais condenava do que defendia o réu. Olha, né? A gente pega isso também no Tribunal de Ética. E a gente fica entristecido, porque é o compadre do amigo, da vizinha, do tio, de fulano, que vai defender por favor, não é? Então, aquela carteira de advogado não está sendo usada por alguém que está especializado. Não tem coisa mais preciosa do que a liberdade da pessoa, não é? E você pega ali advogados não especializados. Quantas pessoas, Walter, vendem a própria casa para pagar um advogado criminalista para defender um filho? E poderia, às vezes, usar a defensoria pública. Infelizmente acontece. Aonde tem defensores concursados, gente é muito boa. Olha, infelizmente, Calanda, mas eu vou convidar para o senhor voltar. Olha, passou rápido. Passou rápido. Mas tem um depoimento meu. Eu queria uma pergunta no final aqui do Sams, importante pergunta também. Hoje, né? Mas dizer de um depoimento da minha satisfação de lhe conhecer o Dr. Horácio, do João Carlos. Já está aqui fazendo um programa com a gente, mas assim, de ver que nesta instância, e tem na liderança da OAB, uma comissão importante nessa instância, tem no Tribunal de Justiça tem uma pessoa tão esclarecida, tão de bem com a vida, como falaria meu pai, que promova aí uma democratização, uma socialização, enfim, um acesso à justiça que a pessoa possa entender. E dizer o seguinte, que a gente deveria, como jornalista, prestar muita atenção no que o senhor fala, muita atenção no que nesse conteúdo de informação, para se dar uma informação regrada e com responsabilidade. Mas, espera um pouquinho. Tem uma pergunta importantíssima aqui. Tem uma pergunta que todos os brasileiros estão fazendo hoje. Olha, um minuto só para eu responder. O senhor acredita que o Dunga levará o Neymar, Paulo Ganso e o Ronaldinho Gaúcho para a Copa da África? Ele vai responder daqui a pouco. 2 horas, né? 2 horas. O Paulo Ganso, com certeza. O Neymar, há dúvidas, né?
Mas eu acho que deve prestigiar novos talentos. Um dia, Pelé também foi olhado por um técnico que ia escalar um time, e foi o olhar desse técnico que levou Pelé para a Copa do Mundo. Foi o Feola, né, que era o técnico. Então, o que é preciso é prestigiar novos valores, né? E o Brasil tem isso. Esse futebol alegre do Santos é uma coisa extraordinária. A gente tem que prestigiar. Talvez, num clima de Copa do Mundo, competindo com pessoas extremamente agressivas, como é o futebol europeu, talvez não possa jogar tanta bola. Mas acho que tem que dar uma oportunidade. Se fosse eu, escalaria. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço. O seu Twitter está assim, fim. Para mim é uma honra participar de um programa junto com o Dr. Calandra. Nós já dividimos algumas vezes a mesa lá na UAB. O Dr. Calandra sempre nos prestigia, já fez palestras na Ordem, já participou de eventos na Ordem, e fica aqui Precisa falar o dia da posse. Nós vamos fazer a posse da Comissão de Segurança Pública no dia 31 de maio às 19 horas, no Salão Nobre da UAB, na Praça da Sé 385, primeiro andar. Ficam todos convidados a participar. E por favor que participe, né? Essa comissão é extremamente importante. A comissão está aberta. Bom, a gente está no final do programa. Obrigado. Espera um pouquinho. Novo neto, não é neta? A Cecília. A Cecília. Nascendo agora de manhã, Cecília, filha do Valfrido e da Renata. Muito obrigado por mais essa neta que vocês estão me dando. Que ela venha com saúde e traga muita alegria para vocês, esses pais maravilhosos aí. Deus abençoe, Cecília. Tem bastante presente do avô também. E o senhor está de filhinha nova também, né, Sandro? Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação e dizer que nós estamos aqui de coração nesses 8 anos que agora completa a UTV, viu? 8 anos já de UTV, aqui com Alberto Luchetti. Sempre com a direção do Alberto Luchetti e da Ilda Ciliani. Até a próxima terça-feira.